Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Bom dia, Jorge. Tudo bom, meu querido? Bom dia, Valnei. Bom dia aos nossos amigos da Estação da Luz, né? Mais um programa, sexta-feira, Espiritismo Responde. Bom dia ao pessoal do chat que já está chegando aí. Bom dia quem está nos assistindo. Bom dia a todos. Que tenhamos uma boa reflexão. É isso aí. Seja bem-vindo e venha conosco, né? Nesse programa de perguntas e respostas. Você, meu irmão, se por acaso você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, né? Mande para nós, esse telefone vai ficar passando o tempo todo aqui na parte de baixo aqui da tela. Então, manda um zap para nós com a sua dúvida, com a sua pergunta. Nós teremos o maior prazer de trazer no próximo programa a resposta à sua dúvida, tá bom? Bem, Jorge, vamos começar então? Sim. Você faz a prece para a gente? Sim, vamos fazer a prece, vamos agradecer a Deus, né? Vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos guias protetores, a todos esses trabalhadores da Seara do Bem. Pedir a permissão para podermos dar início na nossa reunião de hoje, no nosso programa o Espiritismo Responde, com muita lucidez, com muita tranquilidade, com muito equilíbrio e muita harmonia. Agradecemos ao Pai Amantíssimo, a Jesus, a todos esses mentores que trabalham na Seara do Bem, que possamos ter esse aprimoramento, esse entendimento daquilo que necessitamos para caminhar mais tranquilamente na face da Terra. Assim, Pai Amantíssimo, te agradecemos por mais esse momento. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, né? E o pessoal vai chegando, né? Bom dia, Marisa Ribeiro. Seja bem-vindo ao nosso canal, ao nosso programa. Fique à vontade para participar, trazer sua dúvida. Vamos aí. Bem, Jorge, vamos então à nossa primeira pergunta da manhã de hoje, né? Sexta-feira, já chegando o Natal, né? O momento feliz. Natal. Comer rabanada. Isso, não fala disso não fala disso não, minha diabetes me permite. A diabetes deixa para depois, meu amigo. Come a rabanada e depois toma remédio. Tá certo, tá certo. Bem, então vamos lá. A nossa primeira pergunta, Jorge, quem fez foi o Vicente Mendes, de São Francisco, Andradina, São Paulo.
E o Vicente perguntou o seguinte, Jorge, na mediunidade existe hoje mais médiums conscientes ou inconscientes? E por que da razão? Mediunidade. Mediunidade é uma coisa meia, né, que a gente precisa entender. Na doutrina espírita, né, a mediunidade sempre ela existiu, mas as formas de manifestação e o grau de consciência do médium variam conforme o progresso moral, né, intelectual e educativo da pessoa, né? Existe hoje também médium consciente e inconsciente, né? No modo geral, observa hoje, né, um número maior de médios conscientes, embora a quantidade de médios inconscientes ainda existe imensamente. E o que seria, né, quando ele pergunta a nós sobre isso, o que seria um médium consciente? Vamos dar uma pequena fala do que poderia ser um médium consciente, porque a doutrina espírita ela tem um livro, o livro dos médios, só falando de mediunidade, de todo o processo, de todo o entendimento, de toda a compreensão. Então, mediunidade é um tema bem abrangente, é um tema que dá palestra e dá seminário. Então, a gente vai trazer alguns pontos aonde a doutrina espírita nos fala, nos oferece, que é a mediunidade, né? Que o livro dos médios é a parte científica da nossa doutrina. Então, o que nos diz? Que o médium consciente é aquele que percebe a influência espiritual, ele percebe a influência dos espíritos. Mantém lucidez durante a comunicação. Na hora da manifestação, ele mantém lúcido, né? Coopera com o espírito que está fazendo a comunicação. E pode recordar totalmente ou parcialmente do que foi falado. E esses exemplos, né, de mediunidade dentro do livro dos médios, ele nos diz que esses médios são psicográficos, intuitivo, psicofonia consciente, né, inspiração mediúnica. Então, a pessoa desenvolve essa mediunidade e faz de maneira consciente dessa manifestação. E tem aqueles que são inconscientes, médio consciente. É aquele que não tem controle direto das manifestações. Às vezes a gente vê a pessoa passando mal na rua, às vezes não é por alguma coisa, sim pela manifestação espiritual. Pode entrar em transe profundo, pessoas que desconhecem, ou que não conhecem que tem mediunidade, ou que não conhecem esse tipo de processo, né? E geralmente não recorda o que aconteceu, o que transmitiu. Então a gente vê que mediunidade tem um vasto estudo para compreendermos. Mas a doutrina espírita, né, Allan Kardec, nos deixa claro que todos nós, em grau maior ou menor, somos médios, né? Então, essa condição de mediunidade todos nós temos. Todos nós. Mas de que maneira se processa em nós, né? Muitas das vezes a gente tem as intuições e a gente acha que o pensamento é nosso, porque não conseguimos distinguir ainda. Mas o pensamento é do espírito para nós, né? Então, é dessa maneira que a doutrina espírita nos traz esse entendimento dessa parte científica. Antigamente, os fenômenos psíquicos, né? O fenômeno era mais visualizado para que pudesse se estudar. Hoje, com a nossa compreensão, já diminuiu as manifestações de efeito físico, diminuíram bastante, mas ainda existe. Então, a gente vê que hoje, né, há mais médium consciente, desde que ele procure, por causa de quê? Do processo intelectual nosso, da nossa evolução do ser humano. E Allan Kardec explica que, com o avanço do raciocínio e da educação,
o espírito encarnado passa a participar mais ativamente da comunicação, tornando-se menos automático. E lá no livro dos médiuns, né, nos dito o seguinte: à medida que os homens se esclarecem, a mediunidade tende a ser mais consciente. Está lá no livro dos médiuns, no capítulo 14. Então, é dessa maneira que a gente vai vendo que existe mais médium consciente, através desse desenvolvimento, dessa aptidão de cada um de nós. Não é isso aí, Valnei? Perfeito. Lembrando a todos que estão nos assistindo, né? Que como eu falei no início, para quem não tinha chegado, se você tem uma dúvida, manda para nós no telefone que está passando aí embaixo do Zap, tá? Então, como o Jorge colocou, Kardec, em O Livro dos Espíritos, traz para nós a seguinte informação com relação à mediunidade. Mediunidade, num grau qualquer, todos nós a temos, porque ela não é questão de moral, né, Jorge? Ela é orgânica. Ela é orgânica. Então, eu posso ser espírita, eu posso ser católico, evangélico, eu posso ser ateu. Não depende da minha crença, não depende da minha moral. É orgânico. Eu venho com essa capacidade de relacionamento com a espiritualidade, de percepção. E aí o amigo Vicente nos pergunta a questão do consciente e do inconsciente. Bem, se num grau qualquer eu tenho mediunidade, né, a gente vai entender que muitos de nós não percebe que tem. Né? Não percebe que tem. Muitos de nós nem sabem o que é mediunidade, mas é médium. E exerce a mediunidade. Porque o que é mediunidade? Mediunidade, como o nome diz, né, é você mediar. No caso aqui, nós estamos encarnados, nós vamos mediar o plano espiritual com o plano material. Ou seja, as manifestações dos espíritos encarnados, através da mediunidade, é trazido para nós. Então, eu posso, através da fala, reproduzir o pensamento do espírito. Eu posso ouvir, eu posso ter uma intuição, eu posso ver. E tem várias outras capacidades, outras possibilidades. Então, a gente vê aquela pessoa, né, que fala, né, Jorge, muito bem, um orador, um evangelizador, o nosso irmão lá na igreja, pregando a palavra, é uma pessoa que estuda, né, Jorge? É uma pessoa que estuda lá o Evangelho, quer fazer um trabalho de amor, então, com os seus estudos, ele vai falando, mas o trabalho é do bem, e ele pensa no bem, né? Ele pensa no bem, a preocupação dele é o bem. Então, ele é assistido pelos bons espíritos. E ele fala, mas como ele, na visão dele, mediunidade é coisa de espiritismo, né, Jorge, né? Ele não vai dizer que ele é médium, ele vai dizer na sua crença, e tudo bem que ele diga assim, que é o dom do Espírito Santo. Não importa a palavra. Na verdade, ele está sendo usado pelos bons espíritos que estão à frente daquele trabalho, daquele culto, daquela missa, daquela obra, daquela tarefa social, né? Ele está sendo utilizado para levar a mensagem do Cristo. Mas ele não tem ciência. Outros irmãos, quer ver, Jorge, um exemplo dessa coisa do inconsciente? A gente vê muitas vezes as pessoas falando sozinho na rua, né? Falando, discutindo, brigando, rindo. E a gente pensa, a gente vulgarmente ou irresponsavelmente fala, que lá está doido. A gente atribui aquela ação ali, que nós estamos presenciando, como uma ação puramente de um desequilíbrio mental. O cérebro, né, não está legal, está com alguma anomalia. Então a gente rotula, até que meio que pejorativamente, né, como um maluco. Será que é algum problema? Não estou dizendo que não seja, né, Jorge? Né? Ele pode ter alguma doença mental ali, alguma patologia que não está sendo tratada, né? E tudo bem, pode ser consequência, pode. Mas não é uma regra, não é uma coisa que eu posso dizer com segurança que é. Ele pode, através de uma percepção mediúnica, mal esclarecida ou não esclarecida, mal educada, né? Ele está ali vendo o espírito e está começando, porque para ele é real. Ele está vendo, aquela pessoa está lá. Nós não estamos vendo, porque nós não temos aquela possibilidade. Mas ele as tem. Então ele estaria conversando com nós se nós parássemos ali para trocar uma ideia com ele. Então, dizer que ele é maluco, como a gente diz naturalmente, né, não é o correto. Em muitos casos como esse, né, Jorge, a gente vai ver nos hospitais que tratam dessa questão. Né? Então, realmente,
tem muitos médios, né, inconscientes, que não sabem que tem essa capacidade. E aí, como é que a gente pode fazer? É aquela questão de nos educarmos, nos observarmos, né? Me veio um pensamento, né, Jorge? Me veio uma intuição. Aquilo é meu. Eu, geralmente, no meu dia a dia, na minha rotina, eu costumo ter esta linha de pensamento. Aquilo me veio com naturalidade, é meu, né? É um discurso, é uma ideia que eu naturalmente coloco, ou é uma coisa meio um ponto fora da curva que eu identifico. Pô, isso foi legal, que ideia boa que eu tive, né? Ou o contrário, né? Que ideia má, que eu também não sou tão ruim assim, né? Então a gente começa a identificar, porque os espíritos, eles se aproximam também, está lá no livro dos espíritos, de Allan Kardec, os espíritos também nos responderam a Kardec que os espíritos, a espiritualidade, nos influi muito, né, Jorge? Nos influi muito. E, na verdade, nós os atraímos através da nossa conduta, através da nossa ação, do nosso pensamento. Então, o médium consciente é aquele que sabe que existe, né, uma intervenção do plano espiritual sobre ele, para que ele possa, né, levar aquela orientação, aquele consolo. Ele tem que ter uma preocupação em estudar. E aí, como o Jorge muito bem trouxe, a questão do livro dos médiuns, né? Um livro trazido pelos espíritos através do trabalho do Allan Kardec, vem nos orientar sobre os tipos de mediunidade, como que nós não devemos nos comportar nessa interação. Vai nos dizer, e aí também o Evangelho é uma outra obra que nos auxilia nesse trabalho, né, de uma transformação através da nossa educação moral. Porque tem uma frase popular, né, Jorge, que diz o seguinte: diz o que pensas, que eu digo com que tu andas. Né? Então, se eu procuro ser uma pessoa boa, se eu procuro seguir o Evangelho de Jesus, quem vai se aproximar de mim? Quem vai se aproximar de mim? Pessoas equivocadas ou pessoas com essa visão trazida por Jesus? É fácil observar que, se eu vou me moralizando, espíritos também de moral, né, vão se aproximando porque há uma sintonia de pensamento, né? Há uma sintonia de pensamento, há um propósito em comum, que é o amor, que é o bem, que é a transformação interna de cada um, que é o servir ao próximo. Então, consequentemente, essas influências, como médico que eu recebo, a maior parte dela vai ser de espíritos, não é isso? De uma certa condição, que vai me ajudar. E aí eu tenho, também, segundo a orientação de Kardec, eu tenho que receber essas mensagens, essas orientações através dessas várias possibilidades, observar e ver que mensagem é essa. O que está trazendo? Está de acordo com a proposta de Jesus? Está de acordo? Porque a doutrina espírita diz que a fé, né, Jorge, ela tem que ser raciocinada. Então, não é porque eu me sentir bem, a fala pareceu ser uma fala bonita, né, cheia de palavras bacanas, que é verdade, né? Quantas vezes a gente fala para o nosso amigo, nosso pai, quando a gente era pequeno, né, aquilo que a gente sabe que ele quer ouvir, né? Para a gente fazer acontecer, a gente fala o que a gente... Não é que a gente acha, mas a gente fala o que a gente acha que o outro vai querer ouvir da gente. Então, a gente fala para conquistar a simpatia do outro. Não é? Então, a fé, nesse processo de educação, ela tem que ser raciocinada. Eu tenho que estar sempre refletindo o que eu percebo através da minha sensibilidade mediúnica com os ensinamentos do Cristo. Concorda? E é importante, né, a gente esclarecer, Valnei, que ser consciente não significa ser superior, tá? Sim. E nem ser inconsciente significa ser inferior espiritualmente. Porque não é uma coisa, né? Ah, eu sou consciente, então significa que eu sou superior. Nada disso. Ah, eu sou inconsciente, eu sou inferior. Nada disso. Porque dentro da mediunidade, a gente tem na nossa programação reencarnatória a tarefa que nós assumimos como médium e a necessidade do trabalho espiritual. Então, a gente tem todo esse mecanismo, né?
Resumindo mais ou menos o que nos diz a doutrina espírita com relação à mediunidade, ela fala o seguinte: hoje há mais médium consciente. Tudo bem. Isso ocorre pelo progresso moral e intelectual da humanidade, pelo nosso avanço de progresso moral e intelectual. E nos diz que a mediunidade caminha do fenômeno para a responsabilidade, que é um trabalho. É um trabalho. E qual é esse objetivo dessa mediunidade? O objetivo maior é servir, esclarecer, consolar à luz do Evangelho de Jesus. Então, esse é o objetivo da mediunidade. Então, quando nós temos essa mediunidade aflorada, que a gente possa colocá-la em prática para o bem, sempre para o bem, né? A mediunidade que nos dá, que nos traz, sempre colocar para o nosso desenvolvimento moral, né? A Ribeiro, né, botou um questionamento aí. Algumas pessoas simulam a mediunidade para fugir de situações embaraçosas. Como saber se é real? Quem tem que saber que é real, né, Valnei? É a pessoa que está fazendo a manifestação, porque é ela que está fazendo. Ela que tem que saber se a atitude dela está sendo correta ou não. Porque Kardec é claro para a gente tem que escutar, verificar, e se aquilo é produtivo para a gente ver. Então, quem está fazendo, se não é você, né? Eu queria só complementar o que você colocou para responder a Ribeiro, né? É que é o seguinte, que a pessoa de má fé esteja se fazendo passar por médium. Eu acabei de falar agora há pouco que na comunicação a gente tem que prestar atenção ao que está sendo falado. Se aquilo está em sintonia com a mensagem de amor de Jesus. Está em sintonia? Não está. Se não está, eu descarto. Eu não dou crédito. Eu troco a estação do rádio. Vou ouvir outra coisa, porque aquela a mensagem vai vir, né? A mensagem vai vir. Nós vamos decifrar a mensagem. O Jorge está dizendo que está mediunizado, recebeu uma mensagem. Aí ele vai falar. Aí eu vejo que aquilo que ele fala não tem nada a ver com o que Jesus, com o ensinamento de Jesus. Então, eu deixo ele falar, o pacifista diz, Jorge, só estou meio, vou ter que sair aqui. Depois a gente continua essa conversa, e sai com carinho, com respeito, mas não dou ouvido. Está entendendo? Agora, a mensagem que o Jorge está falando pode ser boa. E pode ser mesmo o Jorge. Pode ser que não seja da mediunidade. Tudo bem, eu vou descartar a mensagem que está vindo por Jorge, porque não é nenhum espírito, é o espírito de Jorge mesmo que está falando. Não, eu vou falar, está de acordo com o que Jesus falou. É o espírito encarnado. É o espírito encarnado. Então eu vou ouvir, poxa, bacana o que o Jorge falou, legal. Mas eu tenho entendimento, para mim, que é apenas o Jorge que está falando, não é ele, mas o que ele está falando tem um conteúdo de valor e está em sintonia com o prefeito de Jesus. Agora eu vejo, cara, isso que está falando, o Jorge está falando, é bacana, é bom, é legal. Cara, eu nunca vi, não sabia que o Jorge tinha essas ideias. Então eu começo a desconfiar, de repente, que não é o Jorge sozinho, tem alguém usando o psiquismo dele e trazendo a mensagem. E eu sempre faço essa relação, tá, Ribeiro? Eu sempre faço essa relação, não importa se é encarnado ou se é desencarnado. O meu guia é Jesus. Está batendo com o meu guia? Tá, siga em frente. Não está batendo? Né? Então, como diz a doutrina espírita, eu falei agora há pouco, a fé tem que ser sempre raciocinada. Eu não preciso magoar o outro, não preciso ofender, não preciso constranger, não preciso nada. Eu faço o meu livre-arbítrio, através do livre-arbítrio, eu faço o meu discernimento do que eu julgo ser procedente ou não, e tudo bem. Tá bom? Vamos para a próxima, Jorge? Vamos lá. Muito boa essa pergunta do Vicente, né? Espero que tenha atendido a dúvida dele e de outros que com certeza também têm a mesma dúvida, né? Vamos lá, então. Essa agora é da Sheila Snyder. Pô, nome sofisticado, né? Sheila Snyder. Alemão. Besamar, Vila Velha, Espírito Santo. A Sheila perguntou o seguinte, Jorge, como saber se sou médium ou não? Quais são os testes que tem que fazer em mim? Tem que apertar algum botãozinho, botar uma lâmpadazinha? O que tem que fazer, Jorge, para a Sheila saber se ela é médium ou não? Existe esse teste? Hoje, né? Hoje só tem mediunidade. É bom que mediunidade vai expandir, né? As pessoas, nós realmente somos curiosos com a mediunidade, né?
porque ainda não entendemos realmente muito bem esse processo mediúnico, né? Esse entendimento, esse intercâmbio que a gente tem com o mundo espiritual. E a gente fica curioso realmente e fazemos perguntas, às vezes, né? Que a gente quer um discernimento, um entendimento. E essa pergunta, né? É uma pergunta muito importante e é muito comum entre todos nós, né? E a doutrina espírita, como ela é clara e equilibrada, ela nos diz, antes de tudo, né, não existem testes rápidos. A doutrina nos fala que não existe testes rápidos ou místicos, né, para a gente ver se nós somos médios. No espiritismo, não há rituais, provas ocultas, experiência de risco ou exercícios isolados para descobrir mediunidade. Então, não existe teste, né? A mediunidade se reconhece pelas observações, pelo estudo e pelo autoconhecimento, nunca pela curiosidade ou a pressa. Olha só, nunca pela curiosidade e a pressa. E uma das coisas que nós temos mais na vida é a curiosidade, né? Nós somos curiosos, né? Somos muito curiosos. Então, a mediunidade, segundo Kardec, ele nos diz, né? Os Espíritos nos diz, toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos é, por isso, médium. Está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 14. Todos possuem mediunidade em algum grau, mas nem todos têm mediunidade extensiva. Aquela que exige tarefa específica. Então, como saber se nós temos mediunidade ou não? É observar nós mesmos. Uma autoanálise, né? De como isso? A gente se perguntar, sinto intuições frequentemente, alguma intuição que são claras, que passam a ser repetitivas, a gente começar a observar isso. Se alguma coisa parte além daquilo que nós conhecemos, né? Percebo pensamentos ou ideias que não parecem nascer de mim, mas são coerentes e têm um grau de elevação. Será que aquilo que eu penso, existe um grau de entendimento maior? Será que isso acontece comigo? Tenho sensibilidade emocional ou espiritual acima do comum? O que é essa sensibilidade? É as vibrações que nós sentimos. Às vezes as pessoas falam, fico todo arrepiado. Isso são sensibilidades. É uma maneira de estar sensível àquela influência que você está sendo colocada. Já é uma manifestação. Em momentos de prece, sinto forte inspiração ou percepção espiritual, às vezes nós não temos o dom da palavra, de falar bonito ou assim, ou assado. Mas quando nós estamos fazendo uma oração, levamos tanta inspiração que nós percebemos que aquilo não é nosso. Então, é um grau de inspiração que o Espírito está se utilizando da nossa capacidade, da nossa mediunidade, para que influencie no nosso pensamento e flua de maneira que fique mais agradável, mais harmônico, mais equilibrado. E tem também outra maneira. Se já tive sonhos lúcidos ou percepções que se confirmam depois. Muitas das vezes, pessoas têm muitas vezes sonho. E depois elas falam, poxa, realmente eu já tive nessas situações. Será que isso aconteceu mesmo? E muitas das vezes acontece isso. E nós não paramos para perceber esse mecanismo. Então, é importante que sensibilidade emocional, né, ela não é mediunidade, mas pode caminhar conjuntamente as duas. Então, a gente perceber essas situações, a gente às vezes está num ambiente onde a gente percebe que aquilo não é da matéria, e sim uma vibração que está acontecendo. Então, essas percepções é que a gente vai vendo, que vai acontecendo na nossa caminhada.
E a gente vai entendendo, se nós procurarmos o estudo para esclarecimento, a gente vai percebendo que, puxa vida, nós temos uma acessibilidade em tal situação, nós temos uma intuição, nós temos uma percepção, e é o tipo de grau de mediunidade para cada um. Né, seu Valnei? Com certeza, Jorge. Jorge, a Sheila, ela faz a pergunta, que é duas perguntas, né? A primeira foi até respondida, porque a pergunta é como saber se ela é médium ou não. E nós falamos na resposta da pergunta anterior, né? Que todos, num grau qualquer, Sheila, é médium. Então, tu é médium. Num grau qualquer, tu é. Agora, quais são os testes que tenho, né, que fazer em mim? O Jorge colocou muito bem. A gente observa em nós, no nosso dia a dia, como que nós nos portamos? Existe alguma coisa que foge daquela naturalidade que nos chama a atenção, né? Um pensamento que de vez em quando, né, Jorge, vem, que eu percebo assim, um pensamento diferente ao que eu costumo pensar, ao que eu costumo entender, compreender de uma determinada situação, né? Então, é uma coisa a observar. Às vezes, a coisa é mais física também, né, Jorge, né? A pessoa tem a questão da psicofonia, então ele sente no seu corpo sensações diferentes, que cada um sente de um jeito, não dá para criar uma regra geral, né? Ah, sentiu isso, vai ter a psicofonia. Não, cada médium, ele é uma individualidade. Então, tem pessoas que veem, né, Jorge? Tem pessoas que veem. E aí é uma coisa que... Tem pessoas que ouvem mesmo como se tivesse alguém falando, não é um pensamento, alguém falando, e você olha assim, não tem ninguém. Né? Então, tem coisas que é mais patenteado, né? E tem coisa que é mais sutil, que é uma intuição que vem, é uma inspiração, né? É um pensamento que vem. E a gente, como tratar? É sempre observar. É meu. Eu costumo também dizer o seguinte, gente, que às vezes, uma coisa que de repente nos ajuda, às vezes a gente tem um pensamento, e aquele pensamento, rapidamente, né, Jorge, ele vai se perdendo. Se ele vai se perdendo, tudo indica que não era meu, porque o meu pensamento está registrado no meu cérebro. Né? Lembra? O espírito está acoplado ao corpo físico, célula a célula. Consequentemente, o cérebro também. Então, na região da memória, no cérebro, aquilo que eu penso está lá guardado, que eu vou utilizar em situações que se for necessário. Então, se eu falo uma coisa, se eu tenho um pensamento, eu falo aquilo ali. Ah, Jorge, poxa, eu pensei assim, achei não sei o que e tal, né? E daqui a algumas horas, eu esqueci. O que eu falei mesmo? Eu falei uma frase com 10 palavras, eu só lembrei da primeira e a segunda, não lembro o sentido da frase. Então, isso mostra que não era uma conquista minha. Então, foi uma coisa que veio. É um indicativo. Mas é uma grande observação, né? Eu queria aproveitar também, o Jorge, dando essa pergunta, a dúvida do Sérgio Fajardo, que ele colocou aqui para nós. Alguém que não é espírita pode inconscientemente desenvolver mediunidade? O Sérgio, como eu falei no início, né, a mediunidade ela é orgânica. Então, eu posso ser espírita, eu posso ser ateu. Tá? Se eu a tenho numa situação ostensiva, né, porque é o que nós falamos no início, né? A mediunidade, num grau qualquer, todo mundo tem. Mas nem todo mundo ela é ostensiva. Por exemplo, uma mãe, a relação dela com o filho, né, ela meio que, né, está acontecendo alguma coisa com o meu filho, é um vínculo que ela tem. Né? Então, quer dizer, tem essas situações. Então, com certeza, alguém não sendo espírita pode inconscientemente desenvolver mediunidade. Aí eu te pergunto, não é muito bem desenvolver, né? Porque a mediunidade já está com a pessoa. Mas é conhecer o que é mediunidade. Qual é o propósito da mediunidade? Como educá-la. Você entendeu, Sérgio? Como educá-la. Qual é o propósito da mediunidade? O propósito da mediunidade é você intermediar o plano espiritual para o plano físico. Vamos pegar um médium muito conhecido, né, que nem muitos consideram como médium, né? Porque é questão de palavra. Jesus não foi o médium de Deus? Jesus veio trazer para nós, né, a mensagem de Deus, as suas leis, o que ele quer para nós sermos felizes. Então, ele não veio trazer esse pensamento? Então,
educação mediúnica é você se educar vigiando o seu pensamento. É você aumentando esse arcabouço moral seu, para você ter facilidade, ter essa sintonia, né, Jorge, né? De perceber espíritos que estão próximos a você, que realmente tem um cabedal moral, né? Para te passar coisas para você. Lógico, como você é o primeiro a perceber, você é o primeiro a trabalhar em si aquelas informações, mas compartilhar. Então, todos nós, espírita ou não, nós temos que estar sempre seguindo o Evangelho de Jesus, o estudo do Evangelho, nos moralizando, nos transformando. Você quer falar, Jorge? Ele está bem ansioso aí? Eu vou só dar um exemplo nessa pergunta do Sérgio, que alguém não é espírita pode inconscientemente desenvolver mediunidade. Eu vou dar só um exemplo para que a gente possa perceber. Joana d'Arc não era espírita, mas ela era médium. Foi colocada nas batalhas através daquilo que ela via, que ela percebia, e ela não era espírita, né? Nem existia espiritismo na época, né? Entendeu? E tem muitos que falam nos templos religiosos, nas igrejas, dentro do catolicismo, dentro do protestante, dentro do evangélico, que são médios de inspiração e nem sabem, porque não estudam a mediunidade da forma que tem que ser estudada, compreendida. Porque a mediunidade é uma forma de servir. E o serviço diante da proposta de Jesus está em todos os lugares. Em todos os lugares. Né? Não está só dentro da doutrina espírita. Né? Também, né, Jorge? O espírito que está lá, como você falou, né, a pessoa da outra região, falando, inspirado, né? Ele não tem essa vaidade que nós temos, né? Ele não se importa, Sérgio, e amigos outros aí, ele não se importa que você não fez referência a ele. O espírito fulano de tal está mandando dizer. Ele não importa. Ele quer fazer o bem. E muitas das vezes, para muitas tarefas, né? Ele precisa da nossa interação, da nossa participação. É esse o convite que Jesus fez, né? De nós seguirmos o seu exemplo, o modelo, de fazer o bem, de servir, de amar o próximo. Então, um bom espírito, por isso que eu falei da educação moral como educação mediúnica, né? Então, o espírito, quando vê que você está fazendo o bem, a obra do bem, independente de qual religião, por qual religião você está fazendo, ou nem mesmo religião mas você está fazendo uma boa ação, né? Para ele, foi atingido o propósito. E aí ele vê a sua fidelidade, a mensagem que ele percebeu, ele vai, né, ficando mais parceiro seu, porque ele vê em você uma boa ferramenta, né? Um bom pastor, um bom padre, um bom líder de qualquer denominação religiosa, ou se não tem nenhuma religião, um homem de bem, que não estuda o evangelho, nem crê em Jesus, mas a proposta de Jesus está nele naturalmente, sem ele saber que é de Jesus ou dar esse crédito. Então ele faz o bem. Então ele é assistido por bons espíritos, que vê nele uma boa ferramenta. É essa a nossa proposta. Não importa a nossa religião. O que importa é que nós nos colocarmos como uma boa ferramenta para o bem, para a proposta do Mestre Jesus, que veio semear em nós este amor incondicional. Certo? É como nós vamos semear, né, Valnei? É como nós vamos semear. Isso, e se nós já entendemos que temos uma mediunidade, compreendemos e entendemos, temos que colocar ela ao trabalho. Trabalho no bem, trabalho no amor, né? E não precisamos ser da doutrina espírita para entender esse mecanismo da mediunidade. É importante que a gente atue sempre na ação do bem, como disse Valnei. Outra coisa também, né, Jorge, que a gente não tem que salientar é o seguinte: os espíritos. Vamos começar primeiro com a seguinte pergunta: qual era a religião de Jesus? Ele era espírita, ele é católico, evangélico, ele é budista? Então, o bom espírito, ele não tem religião, a religião dele é o Cristo. Né?
Vocês vão imaginar aqui o seguinte, um espírito que está ajudando, a gente vai dizer que é Espírito Santo, né? Porque essa é a cultura do irmão que é adepto do protestantismo, né? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, se ele é santo, ele vai se restringir ao trabalho do amor só na igreja evangélica? Por que não na igreja católica se faz um trabalho de amor, se a proposta é do bem? Por que não vai trabalhar numa casa, não vai auxiliar também numa casa espírita, instruindo um palestrante, né, a falar coisas boas, assim como ele instruiu o pastor, o padre, não, o monge? Por quê? O trabalho dele é com Cristo, para o Cristo. Não é isso? E nós também devemos ser assim, né? Não importa o clero a qual nós estamos associados. Nosso trabalho é do Cristo, para o Cristo e por Cristo. Bem, vamos na terceira e última pergunta de hoje, Jorge. Vamos lá. O tempo voa. Rapaz. Vamos lá, cadê você? Está aqui. Essa pergunta é Eli Filho, de Caborê, Paraty, Rio de Janeiro. Ele perguntou o seguinte, Jorge, para uma ação mediúnica, ela pode acontecer em qualquer lugar e a quaisquer horas, sem data e autorização prévia? É isso, Jorge? Ou tem alguma organização? Como é que é o esquema aí? Hoje só deu mediunidade, amigo. E várias perguntas, né, com mediunidade. A gente abrange um campo bem farto de reflexão, bem farto de entendimento, de compreensão, né? A mediunidade pode acontecer em qualquer lugar e a qualquer hora. Pode acontecer espontaneamente? Sim. A mediunidade pode manifestar-se de forma espontânea, em qualquer lugar e momento, principalmente quando ainda não está educada. Isso é que nos diz a doutrina espírita. Pode sim. Quando ela não está educada e o médium, né, ele não reconhece ter essa mediunidade, ela pode se manifestar em qualquer lugar. E a gente percebe isso, né? Muitas pessoas, às vezes, como eu falei lá no início, muitas pessoas, às vezes, pensam que está passando mal nas ruas e não está tendo manifestação de espíritos. E aí a gente tem que reconhecer, ver e educar essa mediunidade, né? Quando a gente percebe, quando a gente procura um médico para ver determinadas situações, às vezes não é o médico que trata da matéria que vai nos ajudar. E sim você reconhecer alguma coisa que está acontecendo perante a você e você procurar a resposta correta. Então a gente vê muito disso. Antigamente, quando Jesus passou aqui na Terra, o que acontecia? Jesus expulsava demônios de muita gente. Jesus mandava, sai, que eu estou aqui. Né? Expulsava. Quantas pessoas obsediadas existiam na época de Jesus? Quantas? Mas só na época de Jesus ou ainda temos até hoje? Pessoas influenciadas pelos aqueles espíritos endurecidos, né, que vibram na mesma faixa, que estão ali se aproveitando da sua fraqueza, do seu desentendimento, da sua incompreensão, para atuar em você, às vezes para te prejudicar, para te amostrar, para ver se você percebe alguma coisa. Isso acontece até hoje, né? Quando a gente vai à procura de entendimento dessas situações que acontecem, às vezes espontaneamente, as pessoas... Vocês podem reparar, às vezes as pessoas estão em festas e tomam álcool. O que faz isso? O álcool faz com que o nosso perispírito fique mais frouxo diante ao nosso corpo físico. Nesse momento, aquele amigo, aquele irmão menos, né, instruído que a gente, ele aproveita daquela oportunidade de fazer com que você faça a manifestação dele. Porque se você está com um laço frouxo do teu perispírito com o teu corpo. E aquele amiguinho, né, que é aproveitar daquela situação e vai e faz a manifestação. Isso acontece. E muitas vezes, e as pessoas não percebem isso.
Então, quando a gente começa a perceber, a gente começa a procurar e, principalmente, a aprender. E aprender o quê? A educar essa mediunidade. Porque essa mediunidade educada vai trabalhar no bem. Você vai conseguir fazer com que, como o Valnei falou, ser uma ferramenta produtiva. Então, a gente pode perceber, né? Percepções inesperadas, pode sentir influências espirituais súbitas, né? Pode receber inspirações e impressões repentinas, e a gente está ali e não sabe, não está entendendo aquilo, né? Mas isso não significa que tenha autorização espiritual, mas sim faculdade natural, ainda sem controle. Nós não temos controle do que nós temos, ainda por desconhecimento. À medida que nós vamos conhecendo desse processo, vamos tomando orientação, compreensão, a gente vai atuar de maneira que a gente vai controlar essa situação. Então, quando se fala, tem que desenvolver a mediunidade, o desenvolvimento da mediunidade é você estudar e compreender de que maneira você pode utilizar essa mediunidade, né? De que maneira você pode exercer de maneira a contribuir com o teu desenvolvimento, com o desenvolvimento daquela tua aptidão da mediunidade. Então é bom que a gente fique bem, sempre perceptivo naquilo que está acontecendo com a gente. Será que eu tenho momentos da calmo, tranquilo, e será que daqui a pouco estou irritado de uma hora para outra? Às vezes sem motivo, às vezes sem situação que possa acontecer. A gente perceber esse momento de irritabilidade. A gente pode estar sendo influenciado por um amigo que não se chama amigo, né? Mas ele está ali tentando te desestabilizar. E a gente começa a perceber essas coisas, e aí nós vamos nos educando. Porque mediunidade é percepção. Mediunidade é você perceber e você aprofundar o teu conhecimento para que você eduque e você possa ser um bom instrumento, né? Dando seguimento à tua resposta, né, ao Eli, o livro dos Espíritos, como eu falei, nos diz que nós estamos, a todo momento, né, influenciados pelos Espíritos. A gente percebe. Agora, então, como ele fala, a todo momento, em qualquer lugar, a todo momento, né, Jorge, em qualquer lugar, eu posso perceber. Aí está a questão que nós vemos falando hoje, o programa todo, porque as 3 perguntas têm a ver com mediunidade, né? Então, estão amarradas aí. A questão que nós falamos da educação, da observação. Como que está o nosso pensamento? Às vezes a gente vê um acidente na rua ou alguém passa mal, e se a gente tem um bom coração, naquele momento se sensibiliza com a dificuldade do outro, a gente pensa, né? A gente se vincula, a gente percebe o sofrimento do outro. E muitas das vezes a gente não está, né, Jorge, né? Com essa condição de receber essa influenciação de um espírito que está em sofrimento. Porque um espírito encarnado, junto a ele, existem outros desencarnados que, por simpatia, por afinidade, se encontram junto. Né? E tudo isso aí está relacionado. Então, quando a gente vê, muitas vezes, uma situação, por exemplo, um caso muito comum, né, Jorge? A gente está no trânsito e tem um acidente. A gente, pela nossa curiosidade, disciplina, a gente foca, né, no acidente com aquele que pretende ver se é alguém conhecido. A chance de ser alguém conhecido é bem pequena, né? Mas a gente olha com essa desculpa. Na verdade, a gente olha porque nós somos curiosos. Né? E ali, junto com aquela pessoa que está com aquela situação difícil do acidente, pode ter alguém desencarnado que está também naquele sofrimento. Ou o próprio acidentado, né, já pode ter feito a passagem e está ali confuso, perdido, sem saber o que aconteceu, em dor. E a gente se vinculou. Todos nós, num grau qualquer, repetindo o que nós falamos desde o início de hoje, somos médium.
percebemos de um lugar qualquer essa influência. E aí, muitas vezes, nós passamos a nos sentir mal e a gente nem observa, né, ô Jorge? Não estou bem, estou triste, estou com uma vontade de chorar, estou com um peso no coração, e eu não estava assim. A gente nem para observar que não está assim. Então, por que não fazer uma prece pedindo a Deus, né, para aquele espírito encarnado ou desencarnado que a gente percebeu, ou não percebeu assim, de repente, né, de uma forma mais nítida, seja amparado? Porque a gente não tem como levar para casa, né? A gente não tem esse suporte, a gente não tem essa estrutura. Mas eu posso, pela fé, eu posso, pelo amor, pedir a espiritualidade, pedir ao Mestre Jesus que ampare. Não é? Quer ver uma coisa que a qualquer lugar a gente acontece, meus irmãos? Muito comum a gente se deixa levar por uma irritação. E a gente briga com um companheiro ou com a companheira, né? No lar, no trabalho, na rua, a gente briga. Estamos sendo médium? Estamos sendo médium? Muitos vão dizer que não. Mas junto a nós, de repente, pela nossa invigilância, pela nossa indisciplina, não tem espíritos se associando e aproveitando aquele momento que eu fiquei chateado com o Jorge, que eu comecei a pensar, né, reclamando da conduta, da postura dele, não se associa a espírito também pelo pensamento, porque o pensamento atrai, a gente se aproxima pela semelhança de pensamentos, de valores, né? E aí vai instigar com que eu fique mais magoado com o Jorge. Aquela coisa que era pequena vai crescendo. Eu vou fazendo cara feia, eu vou fazendo biquinho, corto relações, ou respondo, né, de uma maneira mais áspera, ou parto para vias de fato. Eu estou sendo médico? Estou, meus irmãos. Porque eu estou agindo não mais pela minha razão. Eu estou agindo agora pela razão do outro que está me induzindo, está alimentando aquele sentimento que eu permiti para uma invigilância, né? A somar o meu. Então, eu tenho que estar sempre vigilante, tenho que estar sempre consciente do que está acontecendo. Eu tenho que estar sempre com Jesus em mente, porque a todo momento eu sou influenciado por espíritos, seja bom ou mal. E se eu estou sendo influenciado, e se eu estou dando ação a isso, estou sendo médium. A gente associa médium àquela pessoa, né, Jorge, que senta a uma mesa para falar, para escrever. Esse é o médium no exercício da sua tarefa mediúnica ali. Mas médium nós somos a todo instante. Todo instante. Seja quando nós estamos fazendo uma coisa boa, seja quando nós não estamos fazendo uma coisa tão boa. Porque nós estamos sendo influenciados. E o que nós estamos permitindo influenciar? Nós temos que estar sempre, meus irmãos, fazendo uma higiene mental. Nosso pensamento, nossa conduta. E aí eu vou fazer um transporte do nosso pensamento, nossa conduta para nosso lar. Uma pergunta que eu faço para vocês respondam aí com vocês mesmos. Vocês, quando saem para a rua para trabalhar, ou outra tarefa, né, do dia a dia, quando vocês voltam, vocês, já chegando à sua residência, vocês mentalmente fazem uma prece, pedindo assim, se algum espírito, por exemplo, estou aqui, lecturando aqui, né? Senhor Jesus, nessa minha saída do meu lar, né? Se de repente algum espírito que foi simpático a mim, ou antipático a mim, ou que procurou a mim através do conhecimento que eu já tenho, da vivência que eu tenho, procurou no seu desespero se aproximar para que eu possa ajudá-lo, né? Então, qualquer um desses irmãos, antes de adentrar o meu lar, que eles possam ser amparados por ti, Mestre Jesus, que possam ser levados para uma igreja, para uma casa espírita. Também é uma maneira, meus irmãos, de quando eu adentrar em casa, eu adentrar bem acompanhado. Um irmão confuso, um irmão desequilibrado, um irmão com grande dificuldade, né, de dor. Eu, no meu lar, não tenho condição de fazer, né, Jorge? Não tem condição de ajudar. Então, até antes de entrar em casa, pela minha educação, pelo meu amor, eu já vou pedindo ajuda para aquele que, porventura, possa estar comigo, para eu garantir também na casa a minha higiene,
o meu ambiente salutar. Eu, rotineiramente, pego um dia da semana e faço o meu culto do Evangelho no lar. O que é o culto do Evangelho no lar? Se não é convidar Jesus para o nosso lar. E que se ele mantenha lá, através do meu bom pensamento, através da minha boa conduta, através do meu bom hálito mental. Então, sempre é vigilância, porque a ação mediúnica pode acontecer em qualquer lugar, acontece. Mas se eu sou um médium educado, né, eu vou estabelecendo momentos em que eu vou me dedicar ao exercício da mediunidade. É disciplina, né, Jorge? É. E tem uma situação, né, Valnei, que ele pergunta também se existe uma autorização prévia. E essa autorização existe sim, mas não no sentido místico da situação. Mas essa autorização ela ocorre no planejamento espiritual, né? Que é a programação reencarnatória, acompanhamento dos espíritos responsáveis nossos, né? Disciplina do próprio médium e direção. Quando nós já estamos desenvolvendo essa mediunidade, fazemos parte de uma casa espírita, ela se segura ser feita dentro da casa espírita, né? Os espiritismos sérios não forçam, né? Os espíritos sérios, eles não forçam manifestações, nem atuam a revelia da consciência do médium. Mas os espíritos brincalhões, os levianos, eles aproveitam da nossa fragilidade para que se faça espontaneamente essas situações. Porque os espíritos sérios, os espíritos desenvolvidos, ele não vai fazer situações vexatórias, né? Então, tudo isso é uma compreensão, um entendimento. Ô, Jorge, a gente também tem que relatar o seguinte, meu irmão, eu estou aqui num canal espírita, nós estamos estudando Jesus dentro da visão espírita. O outro está estudando Jesus dentro da concepção, da visão da Igreja Católica, da Igreja Evangélica ou de outra denominação religiosa. Então, qual é a nossa proposta? É seguir Jesus. Cada um dentro da sua visão, de como consegue compreender, entender a mensagem de amor de Jesus. Não é verdade? Então, nós estamos devagarzinho, no nosso tempo, né, nos transformando em pessoas melhores, em cristãos. E aí os espíritos bons que também nos acompanham, acredite, os espíritos bons nos acompanham, até porque Deus colocou junto com cada um, um anjo guardião, um espírito protetor para orientá-lo na sua encarnação. E aí nós estamos vinculados a um pensamento de amor. Não importa a fé que nós processamos, né, Jorge? Estamos ali. Então, esse espírito, ele vê assim, poxa, Valnei, ele semanalmente, num dia tal ou nos dias tais, ele vai lá para a casa espírita. Então, essa pessoa que está meio desorientada, está meio perdida, está sofrida, está confusa. Vou botar perto do Valnei a permissão, a autorização, né? Eu autorizo essa pessoa, esse espírito, se aproximar de Valnei. Por quê? Ele imagina que, como eu sou estudante do Cristo, não importa a religião, como foi perguntado anteriormente aí, né? Não importa a religião. Eu sou um estudante, então o meu pensamento deve estar associado ao ensinamento de Jesus. Então vai ter um pensamento mais seguro, mais equilibrado. Esse é o nosso compromisso, né? Nossa responsabilidade. Mais seguro, mais equilibrado, mais harmonioso com a mensagem de Jesus. Então, aquele espírito com sua dificuldade, que foi autorizado pelos bons espíritos, que foi autorizado por Jesus a se aproximar de mim, já vai absorvendo a minha influência do meu pensamento por uma outra ótica. Então, ele já vai sendo socorrido através do meu modo de ver as coisas. Você entendeu? Esse é o nosso compromisso como cristão. Não é só lá no tempo religioso, não. É na nossa vida. E aí, naquele dia que eu agendado para eu ir na minha casa espírita, na minha igreja católica, evangelho ou tempo qualquer, esse irmão vai comigo. E lá, quantos espíritos? Espírito, o Espírito Santo, não importa o nome que você dê, abraça aquele irmão e o conduz. Tá entendendo? Então, essa autorização é nesse sentido. Então, eu sou médium, eu sou cristão a todo momento. Né? Então, a todo momento, agora eu tenho que estar, né, Jorge, vigilante ao meu pensamento, perceber um pensamento diferente, né? E me colocar
como irmão auxiliar, com a minha vibração mais equilibrada. Eu tenho que procurar o equilíbrio. Então, eu pensando em ajudar o outro, eu sou o primeiro a ser beneficiado, porque eu estou me transformando em alguém melhor. E nossa hora chegou rápido hoje, né, Jorge? Chegou rápido, acabou, meu amigo Valnei. Voa. Eu queria agradecer a todos vocês pelo carinho de estar conosco essa 1 hora. Lembrando que vocês podem, né, através desse telefone de zap que passou aí embaixo o tempo todo, mandar sua pergunta para nós. Também pedimos, né, com muito carinho, que vocês possam compartilhar esse link para os seus amigos aí, para que eles também tenham acesso a essa informação. E convidamos a todos, inclusive os seus amigos, a estarem conosco na sexta-feira que vem, né, Jorge? Para juntos, né? E fazer a inscrição no canal, né? Nosso canal Estação Rádio da Luz, né? Estação da Luz. Fazer a inscriçãozinha lá. Se inscrever no canal Estação da Luz, que é o canal provedor desse programa, né? E nos canais parceiros que estão transmitindo também simultaneamente, como semeador.net e outros, tá bom? Agradecer a todo mundo. Bom final de semana. Boa semana de Natal. Então, vamos, meus irmãos, juntos conosco, né? Neste momento, elevar o nosso pensamento ao Pai de amor e bondade, um profundo sentimento de agradecimento por mais essa oportunidade de estarmos juntos, na companhia dos seus trabalhadores do bem, estudando, refletindo, trocando experiências, trocando sentimentos, para tantos que aqui junto conosco estiveram encarnados e encarnados. Que essas reflexões, que Jesus possam ter clareado a mente dos irmãos que aqui estiveram, possam ter respondido às suas dúvidas, e aos demais que comparecerão nesta live, em outros momentos, que também igualmente possam se sentir beneficiados por essas reflexões. Que possamos, Mestre amado Jesus, sempre ter em nós a certeza da sua presença, nos instruindo, a vigilância no nosso pensamento, entendendo que podemos e precisamos ser porta-voz da sua mensagem, hoje, agora e sempre. Em seu nome, Mestre amado Jesus, e em nome de Deus, queremos nós, de nossa parte, agradecer e dar por encerrado mais um programa Espiritismo Responde da manhã de hoje. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Jorginho, querido, um abraço, amigo. Bom final de semana. Meus irmãos aí no chat, que coisa boa, né? Coisa boa. Muito obrigado por todos. Opa, o que eu fiz? Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.